Balacó com os destaques do esporte nessa semana. Seja bem-vindo, Balacó, mais uma vez nosso encontro aqui todo domingo, que é só festa, né? Só festa, né? Bom dia para você, Ellen, bom dia para todos que nos acompanham. Vamos começar falando de futebol, porque olha, Ceará e Fortaleza jogaram ontem pelo Brasileirão, mas o assunto que ainda está rendendo e que marcou essa semana foi o Clássico Rei, Ellen, o último de 2021. E que clássico, viu? Tá repercutindo até agora porque foi um jogo histórico, por um placar elástico e totalmente atípico para um Clássico Rei. 4-0 do Ceará em cima do Fortaleza, uma goleada daquelas, fora o baile, né? E olha, Ellen, é muito raro a gente ver um Clássico Rei com um placar desses, né? Historicamente, são duelos muito equilibrados, né? Decididos ali no detalhe, não até por 1 ou 2 gols de diferença. Então, ao longo desses mais de 100 anos de tradição desse confronto, foram poucas as vezes que esse placar aconteceu. Para você ter uma ideia, esse placar de 4-0 chamou muito a atenção porque ele não acontecia a favor do Ceará. Sabe há quanto tempo, Ana? Chuta aí. Há 3 anos? 27 anos. Meu Deus 27 do anos que a gente não eu via o Ceará. Muito desatualizada. É muito tempo. 27 anos que o Ceará não conseguia vencer o Fortaleza por 4 gols de diferença. A última vez que tivemos essa diferença de gols foi em 1994. Faz muito tempo. Foi o ano do tetra da seleção brasileira, né? Muito tempo. E naquele ano o Alvinegro aplicou um sonoro 5-1 no Fortaleza em uma partida disputada no estádio Castelão e que foi válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. E de lá para cá as goleadas são bem raras, mas aconteceram algumas, inclusive a favor do Fortaleza. A última vez que o Fortaleza venceu o Ceará por uma diferença de 4 gols foi em 2006, portanto há 15 anos, também já faz bastante tempo. Então o Leão, inclusive, esse ano chegou pertinho disso, viu, Ellen? Venceu o Ceará por 3-0 no jogo de mata-mata pela Copa do Brasil, mas ali no limite daquilo que a gente chama de goleada. Sim. Mas você sabe qual foi o outro debate, Ellen, que chamou muito a atenção quando a gente fala de Clássico Rei essa semana, Ellen? Eita, qual? Foi a questão do tabu, a questão da freguesia, digamos assim, como diz o torcedor cearense, né? Porque o Ceará, aplicando essa goleada aí por 4-0, ele consolidou uma hegemonia de confrontos entre essas duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já são aí 4 vitórias seguidas, né? Para você ter uma ideia, desde que essas duas equipes voltaram a jogar juntas na Série A, o Ceará e o Fortaleza, foram 6 jogos com 5 vitórias do Fortaleza, 5 vitórias do Ceará e apenas uma vitória do Fortaleza. É muita coisa se a gente pensar em 6 jogos, 5 vitórias do Ceará. E detalhe que são 4 vitórias seguidas do Ceará. Sim. Ou seja, são 2 jogos do ano passado que o Ceará venceu e mais os 2 jogos desse ano. Então, como eu disse, isso na gíria do futebol, da zoeira, a gente chama de freguesia, né? Quando um time é freguês do outro e, claro, com essa sequência de vitórias, o torcedor claro que não perdeu a oportunidade de zoar muito o seu rival. Inclusive, se a gente somar os placares desses 2 jogos desse ano, esse 3-1 com esse 4-0, dá o quê? 7-1. Ah, e 7-1 a gente já lembra ali do jogo do seleção, Brasil, né? Aquele placar cabalístico para a seleção brasileira do 7-1. Então foi muita zoeira essa semana, o torcedor do Ceará curtiu muito onda com a torcida do Fortaleza. E dessa vez, Ellen, foi um detalhe interessante, a gente passando adiante, já que essas duas equipes já estão na reta final, o melhor de tudo é isso. Ceará e Fortaleza seguem aí firmes, o Fortaleza meio que com uma instabilidade, segue ainda lutando pela Libertadores, e o Ceará também, muita provocação dos dois lados, e a torcida do Fortaleza, claro, teve muita provocação antes do jogo também, isso é importante ser dito, né? A torcida do Ceará colocou lá uns frangos no portão de entrada do Ceará, isso tudo aqueceu o clima para o clássico, mas no final das contas quem cantou ali de galo foi a equipe do Ceará que venceu por 4-0. E o detalhe interessante foi a provocação que também chegou aos jogadores, porque tanto o Vina quanto o Lima, né, que foram jogadores que fizeram gols no Clássico Rei, entraram na hora das comemorações, ficaram lá com o telefone, tirando onda com a torcida do Fortaleza nas comemorações, mas o melhor de tudo, para a nossa sorte, é que não aconteceu nada de muito grave, não registramos nenhum ato de violência em campo e nas arquibancadas, e assim foi desenhada a história do Clássico Rei em 2021 e em 2022, tem muito mais Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro, porque essas duas equipes elas estão garantidas pela 4ª temporada seguida, teremos os 2 representantes cearenses na Série A, Ellen. Maravilha. Balacó, você estava falando sobre os torcedores, né? A torcida. Eu fiquei sabendo que teve um torcedor que fez uma baderna grande aí, né? Um prejuízo. Teve um prejuízo, mas teve um desfecho muito interessante, um desfecho para se dar exemplo, viu? Um torcedor que acabou no jogo da Arena Castelão extravasando demais na comemoração, né? A gente sabe que historicamente aqui no futebol cearense, nos últimos 10 anos, a gente tem visto muitas notícias
de cadeiras quebradas, Sim. tanto no PV quanto no Castelão. E aconteceu isso recentemente, tem acontecido constantemente, mas teve um torcedor que acabou, numa da comemoração de gol, acabou quebrando uma cadeira da Arena Castelão, mas foi o que ele fez. Ele poderia simplesmente ter quebrado e saído de fininho ali, sem registrar nada, mas ele fez questão de procurar a administração da Arena Castelão para comunicar esse ocorrido e tomar, claro, todas as providências para pagar o prejuízo causado. Lindo. E aí, como é que foi resolvido? Ele emitiu, né, um documento de arrecadação do Estado, o DAE, e acabou efetuando o pagamento da cadeira, Tá na hora. que não é nada barata, viu? Mais de R$ 400 foi o prejuízo para Deus. consertar ali uma Aham. cadeira Mas quebrada. que lindo ato de honestidade, né, Honesto, Balacó? muito honesto, porque a gente sabe que centenas de cadeiras já foram quebradas no Castelão e quem assumiu o prejuízo? O governo, É, né? o Estado. Que acabou responsável aí pela administração do estádio. E esse caso que eu estou citando aqui, ele aconteceu com o torcedor Rony Saldanha. E você sabe qual é o detalhe interessante? É que ele contou como é que foi que essa cadeira foi quebrada, né? Não foi ali simplesmente num ato de vandalismo ou de revolta por um êxtase time. mesmo, né? Foi Na no êxtase, felicidade. porque torcedor, aquela Uhum. paixão, aquela explosão. E olha só que interessante, foi no momento ali de explosão. Ele quis extravasar aquela emoção dele, porque ele estava celebrando naquele momento um gol de empate do Ceará, que estava perdendo para o Bragantino por 2-0. Aí marcou um gol aos 45, 2-1, e aos 53 do segundo tempo o Ceará arrancou o empate no gol do Gabriel Lacerda. A torcida foi a loucura, foi ao delírio. E foi nesse momento que a cadeira acabou quebrando ali. Mas a gente tem, inclusive, imagens do Rony Saldanha falando como é que foi esse episódio e como ele procurou a administração do Castelão para pagar o prejuízo. Solta aí, produção. Vamos ver. Fala galera, eu sou o Rony, sou torcedor do Ceará. Hoje eu vim falar sobre um ocorrido que aconteceu no dia do jogo Ceará e Bragantino, onde na hora da comemoração do segundo gol, na euforia, eu vinha quebrar uma cadeira da Arena Castelão. Mas como eu repudio atos de vandalismo, sou a favor da preservação do patrimônio público, eu procurei a Sejuv, procurei o Ceará e procurei também a Arena Castelão para fazer o ressarcimento do dano. Tá aí, Ellen, que bacana esse exemplo do Rony Saldanha. Quebrou a cadeira do Castelão por acidente, mas pagou o prejuízo. É interessante a gente destacar que casos assim de quebra de cadeiras no estádio, como eu disse, são rotina no futebol cearense, mas esse detalhe dele é muito legal, de quebrou, mas pagou o prejuízo. E como eu disse, o estádio Castelão tem sofrido muito com isso, desde 2013 principalmente, né, com muitos assentos quebrados, o que acaba, claro, reduzindo a capacidade do estádio. Nos últimos anos, o Castelão nunca teve capacidade máxima, porque sempre Sim. ficavam faltando assentos, que eram quebrados e não eram repostos imediatamente. Por isso que a Secretaria da Juventude e do Esporte do Estado, né, do Governo do Estado, está numa campanha para conscientizar cada vez mais o torcedor a preservar o patrimônio aqui do nosso estado do futebol cearense, o nosso Castelão, porque recentemente eles concluíram esse trabalho de reposição e o Castelão voltou a ter sua capacidade máxima, que é de 63.904. E é isso que a gente mais quer, em breve ter um estádio com 63 mil pessoas, com todos os assentos ocupados. Então fica aí a dica para essa campanha de conscientização para preservar o patrimônio aí do Castelão, essa estrutura garantida, porque o que a gente quer ver é isso, é o torcedor extravasando, comemorando, mas sempre com responsabilidade. E esse também, claro, é o nosso desejo, a gente reforça muito essa campanha. Legal. Balacó, saindo agora do futebol, né? Fiquei sabendo que tem um cearense que fez história aí nessa semana no skate. No skate, Conta pois isso, é, que maravilha. Vamos repercutir aqui a conquista do skatista cearense Lucas Rabelo. Ele que essa semana se tornou vice-campeão mundial de skate street, né? O skate de rua, né? Inclusive temos aí algumas imagens do grande Lucas Rabelo, que conquistou um feito inédito na carreira dele e também foi um resultado super celebrado para o skate brasileiro e também cearense, já que ele representou o Brasil no pódio, era o único brasileiro lá entre os primeiros colocados nessa competição que foi disputada lá em Jacksonville, nos Estados Unidos, no domingo passado, e o Lucas acabou fazendo história, chegando aí nessa competição na vice-liderança. Foi um resultado incrível, ele que fez uma última série de levantar o público, ficou atrás apenas do americano Jagger Eaton, né, que foi o grande campeão desse evento. Então está mais do que de parabéns o Lucas Rabelo, que tem apenas 22 anos, é natural aqui de Fortaleza, lá do Pirambu. Uau! Cresceu ali no Pirambu, de frente para o mar, lá uma região onde ele morou lá, que era um pouco mais elevada, tinha muitas rampas, muitas descidas, e foi naquele espaço ali que ele aprendeu a andar de skate, fez muito sucesso, foi morar nos Estados Unidos e hoje já está aí, vice-campeão mundial. E que bacana a gente celebrar, Ellen, esse momento fantástico que vive o skate brasileiro, porque nós tivemos as Olimpíadas agora há pouco e tivemos 2 medalhas, no feminino e no masculino. E nós tivemos também nessa mesma competição
que tivemos o Lucas como vice-campeão, tivemos 2 brasileiras no pódio, né? A Pamela Rosa, que foi a grande campeã, e a nossa querida Fadinha, né? A Raíssa sempre, Leal, foi vice-campeã. Tivemos, então, 2 brasileiras no feminino e o Lucas no masculino, ou seja, o skate brasileiro está mandando muito bem, é promessa sempre aí de grandes resultados e grandes conquistas para o nosso esporte brasileiro. Daqui a pouco tem a Olimpíadas de Paris, certamente essa galera vai muito forte. E vamos torcer para o Lucas para ele chegar lá. Vamos sim, vamos sim. E vamos para onde agora? Vamos para a praia. Domingo é dia de quê? É dia de praia, né? Praia. E nós temos aqui a maior especialista em praia do jornalismo cearense. Ellen Praia Salles. Vive muito mais na praia do que na própria casa dela ou aqui na TV É Cidade. verdade. Às vezes eu tô aqui, mas não se iludam. É só meu holograma. Exatamente. Olha, a gente está falando de praia, né? Quase sempre aqui nas últimas edições, porque a gente está aí na época de ventos, né? Do kitesurf. O kitesurf está aí dominando o nosso Ceará. A gente já sabe que na temporada de julho, agosto, até dezembro, temporada de ventos, então tem muitos campeonatos de kite aqui no Ceará, né? A gente mostrou já o campeonato no Cumbuco e agora tá rolando, na verdade terminou hoje, o Super Foil. O que é o Super Foil? É uma das etapas também do Mundial da GK World Tour, também que a gente já mencionou na semana passada. E o Super Foil é de Wing Foil e Hidrofoil, né? Que é o kite com a prancha de foil, uma prancha diferente. Ela tem um mastro em uma das extremidades da prancha. Eu, sinceramente, não sei como é que a pessoa fica em pé ali, mas um dia eu vou descobrir. É desafio, Para né? mim é bem difícil. E eu preparei uma matéria para vocês especial, bem legal, que aconteceu, na verdade, aqui em Fortaleza. É a segunda vez que o Superfoil vem aqui em Fortaleza com atletas mundiais e também cearenses. Dá só uma olhada. Fala, meus amigos! Mais uma vez, Fortaleza sediando uma etapa mundial de foil, wing foil e hidrofoil aqui no evento Superfoil da GKA World Tour. Olha, gente do mundo inteiro tá aqui, viu? Atletas do mundo inteiro e também cearenses. E você confere tudo isso aqui agora, porque no GC Mais Destaques, os esportes de aventura aquáticos têm destaque, viu? O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, esteve presente no evento e falou da importância de trazer o campeonato para águas cearenses. Ter um evento como esse, de porte mundial, é fundamental para o desenvolvimento do esporte, o desenvolvimento do turismo, da economia, né? E, obviamente, isso ajuda muito para o desenvolvimento da cidade como um todo. Mais pessoas de outros países passam a conhecer a cidade de Fortaleza. Mais jovens, sobretudo, de outros países se interessam em vir para cá, conhecer o nosso estilo de vida. A gente tem um estilo de vida extremamente apropriado para que as pessoas possam não só praticar esportes, mas para que elas possam ter qualidade de vida. A gente tem uma temperatura da água acima de 20 graus Celsius, a gente tem vento praticamente o ano todo, a gente tem sol praticamente o ano todo, então são condições climáticas super favoráveis. Fortaleza hoje cedia o hub aéreo do Ceará. Fortaleza recebe aqui mais de 16 cabos de fibra ótica, é o ponto mais conectado do mundo, né? Então, assim, a ideia de conectar Fortaleza com o mundo, seja através de fibra ótica, seja através de aviões, seja através do esporte, no caso do kitesurf, é super importante para a cidade e traz novas oportunidades. Rodrigo Dias, que está na direção geral do Super Kite, que aconteceu recentemente no Cumbuco, e do Superfoil, agora em Fortaleza, também conversou com a nossa equipe. Não só é importante a gente trazer todos esses estrangeiros para cá, como é importante a gente dar o valor aos nossos e ensinar eles desde pequeno. Então é muito legal a gente ver esses eventos kitesurf, o pessoal de 10 a 12, a 15 anos já competindo, e brasileiros, e dando show, que a gente viu no Super Kite. O Superfoil é uma disciplina nova, está acontecendo pela segunda vez aqui em Fortaleza. Aqui a gente tem garotos de 15 anos competindo contra homens e mulheres de 40 anos. Então isso é muito importante para a gente ver, porque eu sempre achei que essa parte de criar os nossos atletas, então a gente só precisa dar oportunidade para essas pessoas verem que elas conseguem sair de situações que elas vivem e sair pelo esporte.
mais conhecido como Luizinho, tem 16 anos e é campeão brasileiro de hidrofoil. Ele é da nossa capital fortalezense e participou desta etapa mundial. Experiência bem legal, né? Tipo assim, tá no Superfoil, é uma primeira experiência, conversar com pessoas de outros países, né? E eu tô numa modalidade que se tornou olímpica, né? Tipo assim, o hidrofoil entrou nas Olimpíadas, vai ter na França. Fui campeão brasileiro há uns 16 dias atrás, consegui pegar um bom desempenho lá. Tá sendo um prazer ser campeão em casa, competir aqui esse Mundial. Tá aí, Bruno Balacó, foi muito bacana participar do evento, né? Você sabe aí como eu tenho grande alegria de falar sobre o kite. Tá em casa, né? Tá Ela em em Praia casa. Salles. Verdade, tranquilo. é legal. Ó, vamos encerrar o nosso Ela em Praia Salles com a Cauane Polo. Deixa eu contar pra vocês. Semana que vem é o seguinte, vai ter aí o Sunset com Elas, mais uma edição, que eu vou participar também. É uma regata só de mulheres de downwind, né, de kitesurf. Eu vou participar no Preá, vai ser no dia 27 e 28, lá no próximo final de semana. E a Cauane Polo é uma das idealizadoras, na verdade ela é a capitã geral, ela idealizou esse projeto porque quando ela queria participar dos eventos, né, de downwind, de competição, não tinha para mulheres algum tempo atrás, exatamente. E aí, junto com a sua força de vontade, né, a Cauane, e a representatividade da mulher no esporte, né, que hoje existem milhares de mulheres no kitesurf, né? Isso. E aí foi muito legal a iniciativa dela de criar o Sunset com Elas, que é uma regata que a gente faz no Preá, né, com amigas kitesurfistas, e para mostrar que o kitesurf é para mulheres também. Soltei, por favor, a Cauane Polo, que é linda e maravilhosa. Quando eu comecei no esporte, eu comecei num local que chama Prainha, que é perto de Porto das Dunas, ali próximo ao Beach Park. E eu lembro que quando eu comecei não era algo que me incomodava, mas foi algo que eu observei no local onde eu fazia, não tinha nenhuma mulher. Mas eu senti uma presença mais forte feminina no esporte quando eu me mudei para o Preá. Aí sim, na região do Preá, Jericoacoara, Tatajuba, Barrinha, ali eu vi uma presença maior de mulheres. E, né, interagindo com as pessoas, eu fiquei sabendo de um campeonato que ia ter de kite. Eu nunca tinha participado de nada, eu sempre gostei de saltar, mas nada demais, não é que eu seja tipo uma atleta profissional, nem nada disso, nem faça várias manobras. Mas enfim, achei interessante e falei, por que não participar, né, do campeonato para ver como que é? Eu sempre gostei de competir em outros esportes, né? E aí eu fui tentar me inscrever nesse campeonato e não consegui, né? Porque eles falaram que não tinha categoria feminina. Isso me deixou, não foi nem chateada, na verdade, foi bem revoltada. Foi uma situação que eu considerei de preconceito mesmo, né? Por eu ser mulher. Então, Sunset com Elas, né, é uma regata feminina e surgiu em 2018, num momento de revolta, onde eu não pude, por ser mulher, não pude participar de um campeonato de kite que estava rolando lá na Praia do Preá. E eu organizei meio que assim, no susto mesmo, para provar que tinham muitas mulheres, na verdade, no esporte e que essas mulheres elas eram capazes de participar de um campeonato. Então a gente decidiu fazer uma regata em formato de downwind. E aí a gente divide, né, categorias de iniciante, intermediário, avançado, para conseguir estimular todas essas mulheres a participarem. Então, desde a primeira edição a gente consegue aí um número grande de participantes. Desde a primeira edição tem uma média de 30 a 40 participantes nas regatas. Então, é a prova mesmo de que tem muita mulher aí na água. E outra coisa que eu percebi também foi a própria participação dessas mulheres em outros campeonatos e a própria abertura de campeonatos para a categoria feminina, coisa que não acontecia. Digo campeonatos locais mesmo, né?
e muitos de regata ou de Big Air, então que antes nem existia a categoria feminina. E a gente começou a pressionar mesmo essas organizações, né, desses campeonatos a criar a categoria feminina, porque é sempre assim, né? A gente não cria categoria feminina porque não tem mulher suficiente para participar do campeonato. Sim, mas se não tem a categoria, como vai ter mulher suficiente para participar do campeonato? Então hoje a gente já vê um número muito grande de mulheres participando de vários campeonatos. Eu fico muito feliz que de alguma forma o Sunset com elas tenha influenciado isso, né? Porque é exatamente isso, você sentir confiança, você sentir segurança de que você pode, de que você é capaz, de que não é um bicho de 7 cabeças e que na verdade não é só pela competição, não é a competição em si, é sim o desafio, né? Se colocar aí à prova de algo, passar por essa situação de pressão, isso é legal também, né? Faz com que a gente evolua como pessoa, evolua no esporte e se sinta mais segura. E como instrutora de kite, eu pude perceber o quanto o Ceará é um local maravilhoso para a prática do esporte e inclusive para o ensino, né? Eu acabei tendo a oportunidade de conhecer outros locais, de dar aulas em outros locais e de ter contato com pessoas do mundo todo. Então isso fez com que eu percebesse, né? Porque quando a gente não tem outra referência até então, inicialmente eu só tinha velejado no Ceará, e aí eu comecei a ter referência de outros locais e pude perceber e valorizar e entender o quanto o Ceará é maravilhoso e por que as pessoas falam que o Ceará é a meca do kite, porque realmente é a meca do kite. Que linda! A Cauane Polo, ela é paciente de linfoma, né? Ela tem CA de linfoma e ela também utiliza e ela vive o kitesurf como uma maneira de viver mais, né? De sentir viva. Como a gente sempre fala, né? Lugar da mulher onde ela quiser. É isso mesmo. Então é muito importante que vocês, mulheres, não tenham medo, estejam aí cada vez mais presentes nos esportes radicais também. Eu, Ellen Salles, sou uma prova viva disso. Né? Então as mulheres podem ter também essa vivência no esporte radical. As mulheres também têm força, têm coragem. Vamos trazer mais mulheres para os esportes radicais, ok? Obrigada, Balacó. Foi massa. Obrigado, Ellen. Próxima semana estamos de volta com mais novidades do mundo esportivo. Se liguem lá no portal gcmais.com.br. Até a próxima semana.